Olá, tudo bem? João aqui. Essa é a nossa segunda aula do nosso curso básico aqui de como entender a Bíblia. Eu queria fazer uma reflexão com você aqui sobre a importância tanto da fé como da ciência, do conhecimento. Nós entendemos que a Bíblia ela é um livro de fatos. Ela tem o seu gênio literário, ela tem poesia, ela tem história, ela tem registros de profetas e muitas falas desses profetas elas tornam-se fatos históricos, porque aquilo que o profeta ele determinou aconteceu. E a história, se você olhar para a dinastia dos faraós do Egito, por exemplo, você vai encontrar muitos paralelos entre essas dinastias e o relato bíblico, e os achados arqueológicos também, eles vão trazer, como fala o Dr. Rodrigo Silva, um renomado arqueólogo brasileiro, é a Bíblia em 3D, nós conseguimos ver. Então, um ponto que a gente tratou na aula anterior foi a importância de Deus usar, ao longo de um período de mais de 1500 anos, dezenas de autores diferentes, homens e mulheres que escreveram, que registraram o pensamento de Deus no texto bíblico. E olhando também para a ciência, nós percebemos que muitos aspectos científicos que a ciência demorou séculos para descobrir, o texto bíblico já trazia. Quando você olha o relato da criação, quando Deus ele cria, ele vê uma terra sem forma e vazia, e ali os elementos da criação vão trazendo algumas características que a ciência comprovou séculos depois. É importante abrir aqui uma aspas, que o autor bíblico ele não tinha os mesmos conhecimentos científicos que temos hoje. Então, respeitando ali a sua época, o seu tempo, ele trouxe muitas questões que a ciência comprovou posteriormente. Eu queria deixar como ponto focal aqui deste vídeo a questão da importância. A ciência e a fé, elas não são concorrentes. É muito importante que o conhecimento científico, a boa ciência, nos aproxima de Deus, como diz o Dr. Marcus Eberlin, que também é um renomado cientista e também cristão, autor de muitos livros voltados para a parte da criação de Deus, do design inteligente. Então é muito importante a gente pensar aqui que a ciência e a fé elas se completam. Tem um texto de Paulo muito interessante que ele fala assim, que em Cristo Jesus estão escondidos o tesouro da sabedoria e da ciência. Em Cristo Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. É muito importante você olhar para o texto bíblico, e você que quer aprender um pouco mais, que quer mergulhar mais fundo, vai atrás de uma boa fonte arqueóloga, histórica, como eu citei aqui, o Dr. Rodrigo Silva, ele é uma boa referência, Marcus Eberlin, Adalto Lourenço, são outros nomes de grande referência, e fora os livros, ao longo da história da física, da matemática, das grandes descobertas científicas, eu poderia citar Pasteur, por exemplo, eu poderia citar o próprio Newton, Einstein também, ele reconhece dentro dos seus estudos a existência de Deus. Então assim, Deus ele vai, a maioria dos grandes cientistas, eles eram crentes em Deus. E isso mostra que a boa ciência, aquela ciência que observa todos os fatos, que analisa todas as possibilidades, ela nos aproxima de Deus. Então, nesta aula 2, eu queria trazer o seu foco que a importância de conhecermos a palavra e de nos aprofundarmos. Como ferramentas para esse aprofundamento, você pode ter uma Bíblia com boas referências de concordância, que são aquelas letrinhas que aparecem no rodapé da sua Bíblia ou na vertical, que coloca referência para outros versículos, um bom dicionário bíblico, uma boa concordância bíblica, você ler um bom comentarista bíblico. Eu poderia citar aqui o Hernandes Dias Lopes, que é um dos maiores pregadores do mundo, um expositor bíblico. Numa aula futura podemos falar um pouquinho sobre tipos de sermões, mas eu queria que você pensasse aqui que através do próprio texto bíblico você pode se aprofundar, você pode ler, você pode querer saber mais, você pode marcar a sua Bíblia e você pode ir se aprofundando mais no conhecimento. Então, ciência e fé
elas caminham juntas e Deus usou grandes cientistas na história. Deus abençoe você. Comenta aqui esse vídeo com um tema que você quer que eu traga para incrementar aqui as nossas aulas de como entender a Bíblia. Deus abençoe você.